gravando. Tá gravando. Vamos lá. Salmo 105, do verso 1 até o final do 8. Louvor pela direção de Deus. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Todas. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriarei-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que ele faz, dos seus prodígios e dos seus juízos, da sua boca. Vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus Pai. Os seus juízos estão em toda a terra. Ele se lembra da aliança eterna feita para com seus filhos, da palavra que empenhou com milagres de geração. Sei que no vídeo anterior eu tinha falado que ia ler sobre não fazer a diversidade de pessoas, mas eu senti dessa vez fazer essa leitura sobre o louvor pela direção de Deus. Salmo 105. Por que me veio à cabeça fazer essa leitura? Eu não sei. Só sei que eu pedi direcionamento para Deus e eu pensei em que talvez pudesse ser essa palavra de hoje. Mais uma vez falando, eu não me familiarizo muito com vídeos, mas eu tô aqui porque é esse o propósito de todos os filhos, como cristão, pregar a palavra do Evangelho, pregar a palavra do Senhor. E nessa palavra aqui, vai ao Senhor, invocai o seu nome, eu acho que nós, como os filhos de Deus, devemos pregar a palavra dele, né? É isso que se faz todos os discípulos do Senhor, pregar a palavra do Senhor. É o mínimo que nós podemos fazer, né? É nós servirmos ele, nós servirmos a ele. Olha, tem ar nos nossos pulmões, nós acordamos bem, estamos respirando. Coloca você em uma bolha sem ar e faz um pedido do que você, antes de você entrar nessa bolha sem ar, você se faz o pedido: nossa, se eu tivesse que escolher, o que eu escolheria agora? O que eu pediria? Não seria bilhões, quer dizer, antes de você entrar nessa bolha sem ar, você iria escolher dinheiro, muitas vezes você iria escolher dinheiro, ou a casa dos sonhos, ou carros, enfim, todas essas materialidades. Mas entra em uma bolha sem ar, ou com ar limitado, né? E o que você iria escolher ao entrar nessa bolha com ar limitado? Você iria escolher ter ar nos seus pulmões para respirar. Então, embora seja algo muito sutil, no qual muitas pessoas não pensem ao acordar, é algo sutil, pode ser que seja algo sutil que não se pensem muito ao acordar, mas é algo no qual nós não vivemos sem. Então, é algo muito importante.
termos ar nos nossos pulmões para respirar, termos olhos, termos todos os órgãos funcionais. Às vezes nos pegamos reclamando muito, eu tô falando por mim, e nós, seres humanos, tendemos a reclamar muito, muitas vezes de barriga cheia. E para agradecermos, devemos esvaziá-la. Acho que é a melhor forma de nos entretermos em gratidão. Muitas vezes somos muito ingratos por tudo que somos como filhos, tudo que somos como filhos, não sobre o que temos, mas sim como o que somos. Nós estamos aqui e o mínimo que nós podemos fazer é honrá-lo, é louvá-lo, é fazer a leitura da palavra. Vou tirar esse garfo daqui. Fazer a leitura da palavra do Senhor e passar aos nossos irmãos, entende? Passar aos nossos filhos. Como que eu posso fazer a vontade de Deus Pai? Como saber o que Deus Pai quer de mim? Leia a palavra dele, busque a palavra dele, mostre para ele que você quer conhecê-lo, que você quer conhecer o caráter dele. Porque o caráter dele, novamente falando, não é igual ao nosso. Acho que eu falei isso no anterior. E não é completamente diferente do nosso. Muitas vezes nós desconhecemos porque não conhecemos. Não os conhecemos. Nós não o conhecemos de fato, entende? Então, como saber qual que é a palavra, qual que é a vontade do Senhor para mim? Lendo o que Ele nos deixou para seguir, entende? Não tem como você querer as benfeitorias do Senhor se você não busca Ele em primeiro lugar. Busque Ele, a conduta dEle, busque a palavra dEle, pregue a palavra dEle, louve o nome dEle, clame a Ele. Porque é assim que fazemos o nosso papel como filhos, por mais que nós não o vejamos, mas Ele está em toda parte, em cada partícula do ar, Ele está. Ele é o nosso Criador, Ele é o Criador do universo, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele nos fez, nos projetou. Ele é o melhor arquiteto, o melhor engenheiro, o melhor médico, Ele é tudo. E nós muitas vezes não reconhecemos isso como filhos e tendemos a reclamar ou a brigar, murmurar. Vamos lembrar que Ele nos quer como filhos alegres, santos, porque Deus é santo. E todos os pais, acho que nenhum pai quer ver, nenhum pai, nenhuma mãe quer ver o seu filho triste. A mesma coisa é nós, a mesma coisa é o nosso Pai, nosso Deus. Aqui, eu particularmente não gosto de ficar falando nomes, né? Mas Jesus, eu falo meu nome, o nome do meu irmão, Jesus. Mas aqui nessa Bíblia está escrito Deus Jeová, né? Mas tem uma palavra que eu não me recordo qual. Aqui está escrito que Senhor é o meu nome. Então, mas também está escrito Jeová. Então, eu falo o Senhor, eu falo meu Pai, eu falo meu papai. Bom dia, Deus, por mais um dia do Senhor, meu papai lindo. Ele quer intimidade. Ele quer que você busque Ele de todo o seu coração. E as benfeitorias dele? Por que não falar, como está escrito aqui no Salmos 105, né? Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, embora não podemos ver a face dele, porque
porque nossos olhos não aguentariam. É muita luz. Lembrai das maravilhas que ele faz, dos seus prodígios e dos seus juízos. Lembrai-vos das maravilhas que ele faz e com a sua boca você falar todas as benfeitorias dele, todas as obras dele. Cante os salmos, cante louvores de adoração a ele, porque ele se sente tão feliz com isso. Pense em um pai, em uma mãe que vê o seu filho agindo com desdém, ou agindo como se nada importasse. Você como mãe, você como pai, você ficaria triste em ver o seu filho ou sua filha agindo de modo como se nada importasse, como se você não estivesse ali, como se você não importasse, como se nada do que você faz importasse, como se você não fosse reconhecido de fato por tudo que você faz pelo seu filho, pela sua filha. A mesma coisa Deus, pensando, poxa vida, tudo que eu faço por ela, tudo que eu faço por ele não está sendo reconhecido. Ele muitas vezes nem vê, porque está no piloto automático, só pensando nos problemas dele. Deus é maior do que o seu problema. Ele não vai te dar o peixe, ele vai ensinar você a pescar, porque você é inteligente, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Então você pode todas as coisas com ele, você pode todas as coisas ao seu lado, entende? Então, é muito interessante pensarmos que quanto mais reclamamos, mais o problema se torna maior, porque você colocou o seu murmúrio à frente da sua reclamação, entende? Às vezes, quando eu me pego reclamando, meu pai, me perdoa, eu vou lá pro banheiro, fico lá quietinha. Eu moro atualmente em Florianópolis, como eu já dito anteriormente, e é uma casa bem simples, né? Não é a casa que eu almejava, não é a casa que eu almejo ainda, mas é o que podemos no momento, porque temos prioridade. Eu priorizo o alimento dos meus filhos, as vestes, os calçados, o calçar, né, os calçados. Eu priorizo nossos acadêmicos, nossos livros. Então, no momento não há como ter outra morada. Então, moramos em uma casa bem simples, no qual não tem portas. Então, eu coloco um paninho lá na porta do banheiro, na onde era para ser a porta do banheiro, que tinha aquelas portas sanfonadas que me tiravam completamente a minha paz. Então, eu tirei, e aí coloquei um paninho, fazia muito barulho, enfim. Então, coloco lá o paninho, entro lá pra dentro do banheiro, fico lá quietinha e peço perdão das inúmeras vezes que eu me excedi, das inúmeras vezes que eu muitas vezes saiu do controle e reclamei, murmurei por algo que muitas vezes é simples, né? Não precisa de tudo isso, mas a misericórdia do Senhor é muito grande e devemos também ter misericórdia conosco, sermos mais gentis, porque sabe, um recém-nascido, quando ele nasce, é tanto carinho, tanto amor, tanto cuidado, e conforme o tempo vai passando, vamos perdendo essa ternura, essa afetividade com nós mesmos, sabe? E isso é muito triste, porque sabemos que devemos nos cuidar bem, mas muitas vezes nós tendemos a colocar muitas coisas na nossa frente e esquecermos de nós, do nosso cuidado.
e que devemos ter misericórdia conosco e, portanto, misericórdia com o outro, porque somos falhos, porque somos seres humanos, porque somos pecadores e porque não somos perfeitos. Só tentamos ser, né? Tentamos dar o melhor a quem amamos, dar o melhor todos os dias a quem está ali do nosso lado, mas muitas vezes nós esquecemos de nós mesmos e nos deixamos de lado. Esquecemos de nos tratar com gentileza, de nos tratar com amorosidade, de nos tratar com carinho e o devido cuidado que necessitamos, que precisamos e que merecemos. E lembrar que Deus, Ele está a todo momento dando ar em nossos pulmões, dando ar para você respirar, dando essa luz para você ver, para você enxergar, para você, essa boca para você poder falar, para você poder passar seus testemunhos de vida, porque são muitos, não são poucos. Olha, essa semana eu fiz uma compra no qual eu nem achava que ia fazer, né? Tô passando por uma situação um pouquinho complicada, pessoal, no momento, mas Ele supre com todas as necessidades, por mais que não é exatamente da forma que eu queira naquele momento, mas é a forma que Ele sabe que eu de fato preciso, porque Ele supre, mas Ele não vai suprir com a forma que nós queremos, com a forma que nós desejamos, da forma que nós almejamos naquele momento, e sim da forma que Ele acha necessário, que é o que precisa ser feito no momento. E quando nós saímos do nosso controle, quer dizer, não sair do nosso controle, mas sim nos tiramos do controle, sabe? Do controle, do nosso controle, né? E paramos de querer controlar tudo e colocamos o controle na mão dele. Meu Pai, olha, me ajuda porque sozinho eu não consigo, então vai à frente. Vai no seu controle porque no meu não tá dando. Quando deixamos de fazer com o nosso próprio braço e paramos de realmente querer controlar tudo e a todos e colocamos Ele à frente. Meu Pai, vai à frente, o Senhor pode fazer da forma do Senhor, porque da minha já não me cabe mais, não tá dando certo. Então, colocamos Ele, deixamos Ele agir. Ele faz o que precisa ser feito no momento que precisa ser feito, no momento dele, não no nosso. E cabe a nós entendermos, e se não entendemos ali em dado momento, mas procurarmos pelo menos compreender que não é do meu jeito, porque se for do meu jeito, não vai ser legal, porque eu tentei durante toda essa vida do meu jeito e não deu certo, então vou colocar na mão do Pai, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele pode todas as coisas e Ele vai me dar o que eu preciso, no momento que eu preciso, no momento que cabe a Ele. Ele sabe. Ele tá muito à frente do que eu, Ele tá muito à frente do que você, Ele tá a par de todas as situações, então Ele tá fazendo, só que é sutil, muitas vezes não nos damos conta, mas a forma que Ele faz é muito diferente da forma que nós fazemos. E até nós entendemos isso, até nós compreendemos, até nós realmente colocarmos fé nisso. Nossa, nós apanhamos muito, porque tem pessoas, infelizmente, tem um frutinho lá que nasce perfeito, mas alguns frutos, eles tendem a não crescer, eles só nascem, não se desenvolvem, não crescem e apodrecem, entende? Eles nem amadurecem. Entende? Então, você quer amadurecer no Senhor? Você quer dar frutos? Você quer ser um fruto bom, maduro? Então, não que não devemos fazer a nossa parte, mas coloca na mão dele, faz a sua parte e fica tranquilo que ele tá fazendo a dele e tá tudo bem, entendeu?
busque a paz, busque a alegria. Por mais que o teto não esteja da forma que você quer, tem goteiras, tem infiltrações, tem mofos, inúmeros pólens. Mas ele tá cuidando. Ele tá cuidando do seu teto. E ele tá suprindo. Essa semana ocorreu de eu fazer umas compras que eu nem sabia que eu podia. Simplesmente aconteceu. Eu olhei lá, super surpresa, e tava lá. Um valor que eu nem esperava. Então, por que não falarmos dos nossos testemunhos de vida? Devemos falar das obras divinas do Senhor em nossas vidas, entende? Uma borboleta quando passa aqui, eu vejo, nossa Deus, obrigada. É o Senhor me visitando. Entende? A cada pequeno, sutil, singelo detalhe, obrigada, Senhor. Porque se você não reconhecer as pequenas obras, se você não reconhecer os pequenos feitos, que é grande, embora não reconheçamos, mas é grande. A ambição do ser humano, ela é muito nociva para ele próprio. Só que nunca vai ser somente para ele, porque nada fica somente no individual. Sempre impacta quem está ao seu lado. Sempre impacta aquele que está em seu enredo. Então, muitas vezes, a ganância, o querer sempre mais, atrapalha a nossa visão em ver as pequenas e mais sutis obras divinas do Senhor para as nossas vidas. E não devemos deixar que isso ocorra. Nós não podemos deixar que isso aconteça. É por isso que precisamos sempre da graça e sempre estarmos em oração, orar sem cessar. Não importa a sua religião, a sua doutrina, a igreja que você frequenta, não importa. A religião é o ato de religar-se. Se você for lá na palavra original do termo, da palavra religião, você vai saber que religião é um ato de religar-se. Então, religue-se ao Senhor, religue-se ao Pai, porque é de lá que você veio, é dele que você veio. Ele o fez, ele o projetou. Ele, é dele, para ele, tudo para a glória dele. Entende? É isso. Então, o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor espera de nós como filhos cristãos? Primeiro de tudo, leitura da palavra. Leia a palavra. Ele deixou para nós. Ele deixou esse livro lindo para nós. Entende? Então, leia. Busque. Coloca lá um marca-texto, coloca um marca-página, nem que seja um papel higiênico. Tá tudo bem. O que importa é que você tá fazendo de coração. Eu acabei de marcar com um palito, com um garfo. Não tem problema, que você marque. Tá aqui. Leia. Ó, eu vou marcar aqui com o que eu tiver aqui na hora, no momento. Eu vou colocar aqui. Pra mim, não tem um marca-texto, eu vou colocar um trenzinho aqui, um garfo, o que seja. Eu vou colocar pra mim lembrar que eu tenho que ler essa palavra mais tarde, ou enfim, acordar. Ou pegue, comece do Novo Testamento, comece do Velho Testamento, comece do meio. Faça, por mais que você não entenda, mas faça. Pega lá o seu celular, ou o computador, ou o que for, ou escreve e, olha, essa é a palavra que é uma palavrinha que eu não entendi. Pesquisa, porque é com
complexo. É um livro complexo, porque tem muitos anos. A linguagem que foi escrita não é a mesma linguagem de agora. Então, é complexo, sim, é complexo, mas começa. Porque se você não começar, quanto mais você adia, mais difícil fica, porque o nosso cérebro, ele vai atrofiando, entende? É uma musculatura cujo ele vai se enrijecendo conforme você não vai treinando. E depois da vida adulta fica muito mais difícil, porque são tantas preocupações que nós temos que enfrentar, são tantas preocupações que nós temos que resolver, são tantas questões da vida adulta que nós temos que organizar. Então, fica mais difícil conforme você vai adiando. Então, não adie. Leia a palavra do Pai. Busque a Ele. Busque conhecê-lo. Busque entendimento. Porque o povo padece por falta de entendimento. Você tem que buscar. Você tem que buscar a palavra. Você tem que buscar conhecê-lo. Você tem que buscar. Você quer melhorias? Tem pessoas que tem de tudo, né? Que tá ali, mas você olha pra vida, é uma vida vazia, não tem alegria. Sabe aquelas pessoas que vivem no piloto automático só correndo atrás de dinheiro, como se nada mais importasse? Não é essa forma, não é para isso que estamos aqui. Não é isso que Deus Pai quer para nós. Se o caminho que você está sendo levado, que você está se deixando levar, que você está levando, te deixa sem tempo para buscar Deus, buscar nosso Pai, buscar a palavra do Senhor, você está indo para o caminho errado, porque não é esse o caminho que Ele quer para você, que Ele tem para você. Ele quer que você achegue-se a Ele. Ele quer que você o reconheça como Pai, como um único Salvador, Jesus Cristo, entende? Ele quer somente que você reconheça-o. Gente, o tanto de coisas que Ele faz por nós. E olha o tanto que Ele trabalha por nós, dia após dia, segundo após segundo, quando você tá dormindo, quando você acorda, quando você vai trabalhar, quando você vai estudar. É Ele que tá cuidando, é Ele que tá suprindo. Tem coisas que acontecem que nós não vemos. Tem muitas coisas e eu não quero ver. Não dá pra mim. Não tenho. Não dá. Não tenho sangue pra isso. Tem muitas coisas espirituais que não vemos, que nem sabemos que ocorrem. Muitas coisas que poderiam ter acontecido com nós não aconteceu. Graças a Ele. E não reconhecemos, não tendemos a reconhecer. Não é isso que Ele quer para nós. Ele quer que nos acheguemos a Ele. Achegue-se ao Senhor, conheça a palavra dEle, louve. Não são todos os louvores que eu gosto. Tem umas pessoas que cantam muito mal. Parece eu cantando. Então, me desculpa, meu pai. Mas, enfim. Tem pessoas que não cantam bem, ué. E a letra pode ser bonita, então eu prefiro ir lá e ler. Só a letra. Então, mas enfim, eu sempre coloco louvores quando eu tô fazendo alguma coisa em casa pra me dar até um pouquinho mais de ânimo, pra me dar até um pouquinho mais de gás, de viver, de fazer lá aquelas coisas chatas que eu não queria fazer, como ir pro fogão. Mas graças a Deus tem o fogão, tem panelas, tem comida, tem alimento. Entende? Você tem um prato sujo pra lavar, olha que bênção, que glória, teve comida pra comer. Entende? Então, o testemunho de hoje pessoal, às vezes aparece coisas que você não estava nem esperando. Tipo, quer dizer, na verdade eu tava esperando, mas intervenção divina, e apareceu, às vezes aparece assim do nada, quando você menos espera. E o ponto aqui é uma bênção nos alegrarmos quando sabemos que temos o que Ele supriu, o suprido dEle, o vindo dEle, a bênção dEle e a graça dEle para Ele. É para Ele.
É muito bom. E quando não tivermos, devemos nos atentarmos a isso também. Não somente agradecer quando nós temos, quando nós recebemos, mas agradecermos, sabermos agradecer quando também não temos. Isso é muito importante. Isso é fundamental. Então é isso. Obrigada.